governo de Alagoas divulgou ontem à noite o protocolo sanitário para a retomada das atividades no estado. Você deve se lembrar que na semana passada o governador anunciou que no dia 22, possivelmente, a gente vai ter o início da flexibilização. Ainda tem uma confirmação, aconteceu aí, tá? Mas a previsão é essa. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Estado de ontem, mas as datas da reabertura ainda não foram definidas. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente bate um papo agora com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, que está conosco de casa pela internet. Secretário, boa noite. É claro que há uma expectativa muito grande, né, de quando vai reabrir, como é que vai ser. Vocês já chegaram a anunciar, né? O governador anunciou exatamente que existe um plano, existem as fases, há uma previsão, mas essa previsão precisa ser confirmada com os dados, com a avaliação realmente durante essa semana, não é isso? Boa noite, secretário. Boa noite, sem dúvida, e eu não estou em casa, eu estou aqui, saí da reunião para falar com vocês, justamente a reunião que está tratando sobre esses números, né? A gente está aqui no trabalho, todo mundo, né, debruçando sobre números, sobre comparativos, sobre indicadores que outros estados adotaram. Então, a ideia é justamente que a gente encontre uma posição para que garanta à população a saúde e garanta aos empresários e ao governo a segurança necessária para que a gente, se possível, no dia 22, faça esse movimento. Então, a ideia inicial é essa, mas evidentemente que isso só vai poder ser confirmado quando os números derem a segurança necessária para que a gente não exponha a população a um risco maior e aumente o número de infectados e, consequentemente, o número de mortes. É claro que vocês estão observando vários pontos, né, secretário? Mas a gente tem visto uma preocupação de muitas pessoas que acreditam que esse ainda não seja o momento, né? Exatamente, eu acho que é isso que é essa discussão, né? Se dá para ser já essa abertura. Aí eu trouxe esse destaque do Ricardo Mota porque essa é a expectativa, inclusive no próprio planejamento que vocês apresentaram na semana passada. Ou seja, inicialmente devem acontecer a abertura para esses tipos de comércio. E por que esses tipos de comércio, como por exemplo salões, barbearias, igrejas, podem reabrir nessa primeira fase? Esse estudo aponta para isso. Na verdade, tratando do comércio, aquele documento que circulou, ele é uma proposta, não é um documento finalizado ainda, né? Ele na verdade, vazou de uma reunião que a gente fez para chegar naquele documento e para chegar nos protocolos sanitários que saíram ontem no Diário Oficial, a gente fez reuniões com o setor produtivo, reunião com os sindicatos que representam os trabalhadores, né, do comércio, dos segmentos que ainda estão, né, fechados. Fizemos reunião com a Defensoria, com o Ministério Público, com algumas pessoas, né, da sociedade, com igrejas, para que a gente chegasse naquele documento e fosse ele o mais aproximado possível de todas as pessoas que participaram daquela construção. A parte sanitária do documento, ela foi construída baseada na OMS, baseada na OIT. Então, ela foi uma parte, digamos assim, mais fácil de ser aceita por todos que participaram da construção. Porque ali há protocolos de segurança testados no mundo todo que garantem, protocolos sanitários que garantem à população e ao empresário segurança na reabertura desses segmentos. Esses segmentos, no início, foram escolhidos porque estudos apontam que eles têm um baixo risco de contágio naquela forma proposta em termos de protocolo sanitário e em termos de percentual, né, de utilização. E as fases vão se adiantando sucessivamente para que, durante essa transição, digamos assim, a população como um todo e os clientes sejam expostos ao vírus da menor forma possível. Então, a lógica ela é toda essa, a gente ainda não colocou, né, critérios, porque a gente está vendo diversos critérios. Estados do Nordeste usaram critérios completamente diferentes, mas há, nas pessoas que estão avaliando, né, todos esses critérios, que o momento da flexibilização ele está chegando. A gente está mais próximo dessa abertura do que já esteve no passado. Então, se vai ser dia 22,
se vai ser um pouco mais à frente, se vai ser possível adiantar, essa é uma decisão que só o número, só a saúde e só a segurança da população vai nos dizer. Nesse momento está muito dividido, tem muita gente que defende que não abra agora, que espere mais um pouco, e tem muita gente que também, baseado em estudos e baseado em números, defende que abra esses segmentos agora. Então tá bem dividido, o governo está agindo, digamos assim, como um árbitro entre essa situação, e a ideia da gente é que essa decisão possa ser tomada até dia 22, sempre defendendo a saúde da população, deixando bem claro de que uma vida vale muito mais do que o número que for de empregos, por exemplo. Mas a gente chega no momento em que a abertura passa a não representar tanto risco à população do que esses segmentos se eles continuarem fechados. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Vamos aguardar, né? Espero que você volte aí para a reunião. Agradeço a sua participação ao vivo aqui no Cidade Alerta. Vamos aguardar até sexta-feira se a gente tem alguma evolução aí em relação a esse prazo, ou se a gente vai aguardar mesmo até a próxima segunda-feira. Obrigado, boa noite. Muito obrigado. Um abraço grande.